Oi, gente, vamos lá. Sou a professora Daniele e vamos iniciar o segundo módulo do nosso curso, né? O módulo referente ao livro Pedagogia do Oprimido. Mais uma vez, estarei contando com a colaboração dos dois alunos extensionistas, Antônio e Clesiane, né? Mais especificamente nesse módulo, Clesiane vai estar colaborando com a mediação. Então, nos vídeos que vão suceder este livro, né, que vão suceder os vídeos relacionados a esse livro, Clesiane vai estar mediando conosco, né? Tendo em vista as nossas demandas, nós precisaremos gravar vídeos separadamente. Então, aquela interação que a gente teve com o Antônio, de cara a gente não vai ter com a Clésia, mas a gente vai ter nos vídeos mais adiante, ok? Então, né, esse livro é um livro mais extenso do que o que nós discutimos anteriormente, né? Pedagogia do Oprimido, ele é mais extenso do que Pedagogia da Autonomia. Ele também é mais complexo, né? Tem mais complexidade, especialmente na parte linguística, né? Então, isso vai requerer de nós um pouco mais de cuidado para que para que nós possamos nos debruçar sobre esse livro de forma mais atenta, né? E a ideia dessas aulas é trazer alguns insights para que vocês possam ler e compreender melhor, tá? O vídeo, ele é uma parte, né, do instrumento de mediação, mas vocês vão ter outros instrumentos de mediação, né? A própria leitura do livro, sugestões de artigos, sugestões de outros vídeos que a gente vai assistindo para colaborar com essa compreensão, né? Esse é um livro de 4 capítulos, né? Então, nós temos o primeiro capítulo, que trata-se da justificativa da pedagogia da autonomia, aliás, do oprimido, perdão. O segundo capítulo trata da concepção bancária da educação como instrumento de opressão. O terceiro capítulo trata da dialogicidade e o quarto sobre a teoria da ação antidialógica, né? Então, são 4 capítulos que nós vamos estudar a princípio. E, antecipadamente, né, nós vamos conversar hoje, eu vou conversar com vocês especificamente hoje sobre as primeiras palavras relacionadas à pedagogia do oprimido, né, que é uma espécie de prefácio, né? Então, é um prefácio à obra de Paulo Freire, ou seja, uma introdução, né, que geralmente é escrita por outra pessoa. Então, no caso aqui da pedagogia da autonomia, não foi feita por outra pessoa, foi feita pelo próprio Paulo Freire, né? Mas em algumas obras é produzido por autores que já leram a obra e estão colaborando. Esse é um livro que foi escrito enquanto Paulo Freire estava no Chile, né? Então, mais especificamente, no período em que ele estava exilado, né? Então, já havia uma influência também do que ele tinha, do que ele estava vivenciando enquanto um momento de opressão que o país vivia, né? Que o Brasil vivia e que ele viveu também, né? Então, ele inicia exatamente dizendo isso, né? Que as páginas da pedagogia do oprimido, elas se referem aos 5 anos de exílio que ele teve, né? Obviamente que essas leituras, aliás, esse estudo, né, que resultou na pedagogia do oprimido, ela se junta a outros estudos que Paulo Freire já tinha para se materializar no livro, né? Então, é uma obra que dialoga diretamente com esse momento histórico, né? Porque para a gente poder compreender a obra em si, a gente precisa entender que ela é fruto justamente desse período controverso, né? Que o país vivia, que Paulo Freire também foi testemunha dele. Confere? Então, e Paulo Freire inicia trazendo uma reflexão importantíssima, que é o medo sobre a conscientização, né? E aí eu queria que vocês refletissem, inclusive, sobre essa ideia
de perseguição que alguns setores da sociedade têm em relação a Paulo Freire. Porque ele fala, parece que ele estava prevendo esses movimentos de contestação que ele ia sofrer a posteriori, porque ele diz assim, tudo que foge do controle do opressor traz insegurança. Né? Ele diz especificamente que há um medo a respeito de tudo que foge desse controle. Ou seja, a conscientização pode trazer esse medo, porque na verdade é o medo do desconhecido, é o medo do que não se sabe. Então, tudo que é desconhecido para aquele opressor, tudo que foge ao controle daquele opressor, é ruim. Então, a primeira coisa que ele diz é exatamente isso, que há exatamente um medo da liberdade. Porque, na verdade, as pessoas nem sabem o que é a liberdade. Então, essa falta de conhecimento sobre o que aquela liberdade pode trazer, ou o que aquela conscientização pode trazer, ela causa essa contestação. Ela causa esse incômodo que o processo de conscientização e de libertação vai trazer para quem desconhece, né? Então, ainda a partir dessa perspectiva de que a liberdade é assustadora, né? Ele diz ainda o seguinte, que a sociedade em si, né? E a sociedade de modo conservador, inclusive, aqui nós vivemos no Brasil, que não deixa de ser uma sociedade conservadora, né? Prefere o lugar da tutela. Ou seja, prefere o lugar do conforto, digamos assim, das situações confortáveis. Esse conforto seria a condição em que a sociedade vive. Então, hoje nós vivemos em uma sociedade desigual, em uma sociedade capitalista, em uma sociedade exploratória, e essas estratégias de exploração, essas estratégias neoliberais, elas são estratégias que já estão consolidadas e vão se renovando na sociedade. E é muito confortável essas situações, elas irem se renovando, se perenizando, ao invés de elas serem questionadas. Ou seja, existe um status quo, né, que ele está chamando de status quo, e eu chamo, para ficar mais fácil de vocês compreenderem, de organização da sociedade, que há forças para mantê-la. Né? Tem aquela música, o de cima sobe e o de baixo desce. Vamos simplificar? É nesse sentido, né, de dizer que para determinados setores da sociedade é melhor que haja essas pessoas em diferentes categorias sociais, porque assim é mais fácil controlá-las. Né? Então vamos observar, por exemplo, né, a percepção da injustiça, né, ela precisa de um amadurecimento de pensamento, né? Ela precisa que eu consiga me debruçar sobre as situações cotidianas que eu vivo. Mas se eu conseguir fazer com que essa sociedade ou essas pessoas sejam cotidianamente exploradas, fiquem cansadas, ao ponto de não conseguir refletir sobre a sua condição, essa condição ela vai ser perenizada. Ou seja, ela vai ser continuada. Então, se eu passo 2 horas dentro do ônibus para ir trabalhar, se meu transporte público não é de qualidade, né? Se eu acordo muito cedo, vou trabalhar, trabalho muito, trabalho cansativo, extenuante, volto, pego aquele mesmo ônibus para passar 2, 3 horas no ônibus. Quando eu chego em casa ou nas minhas horas de lazer, eu vou querer descansar. Eu não vou querer refletir sobre esse processo exploratório que eu estou vivendo. Eu não vou conseguir refletir sobre a qualidade, como melhorar a qualidade do meu transporte público, como poluir menos, como ser menos explorado. Então, se eu consigo fazer com que essas pessoas, se eu consigo em termos de sistema capitalista, em termos de pessoas, né, de elites, se em termos de determinados grupos eu consigo manter essa estrutura organizacional da sociedade, eu consigo manter as pessoas silenciadas sem essa reflexão, eu consigo manter um status quo e isso vai se repetindo, né,
por gerações e gerações. Então, Paulo Freire fala muito nesse sentido. Quanto menor a percepção da injustiça, então as pessoas que estão vivendo na pele a desigualdade social, que estão vivendo na pele todo tipo de injustiça, todo tipo de preconceito, elas precisam ter essa percepção, precisam compreender, precisam ter consciência. Mas se eu achar ou executar mecanismos que impeçam elas de terem essa consciência, isso jamais vai ser problematizado, né? Então, isso está dentro das primeiras palavras do livro de Paulo Freire, e é importante a gente começar a pensar sobre essas questões. E aí, a gente passa por uma outra discussão, né? Que a gente tem essas, né? A gente precisa compreender essas estratégias que são usadas pelos grupos sociais dominantes, né, pelas pessoas que detêm o poder, pelos grupos que detêm o poder, melhor dizendo. E aí ele parte para uma visão que conversa muito com muitas questões que nós vivemos hoje cotidianamente, né? Então nós temos pessoas e grupos sociais que compreendem essa exploração, temos grupos sociais que compreendem de determinadas maneiras, mas Paulo Freire destaca muitas vezes os sectarismos desses grupos, né? Então eu tenho grupos que problematizam as questões sociais e em diversos caminhos, por diversos pontos de vista. E aqui ele diz, por exemplo, o ponto de vista político, e aí ele traz alguns exemplos de grupos políticos de direita e grupos políticos de esquerda, né? Então ele desculpem. Ele não problematiza especificamente o posicionamento, mas ele diz que nós podemos ser de grupos políticos, de percepções políticas de direita, de percepções políticas de esquerda, mas nós não podemos ser sectários. O que seria ser sectário? É ser o intolerante, é ser o excludente, né? Então, eu, ainda que tenha uma percepção de direita, né, preciso compreender que não é possível ter uma radicalização, né? Eu não posso deixar que o meu posicionamento precise ser imperativo, que para que o meu posicionamento se sobressaia, eu tenho que silenciar outras pessoas, né? Então é um pouco disso que Paulo Freire traz, grosso modo, tá? Porque ele vai discutir outras questões. E veja que passagem fantástica de Paulo Freire. Diz o seguinte, ó: a sectarização, e aí eu peço para que vocês compreendam como forma de intolerância, tá? A sectarização, isso é na página 34, a sectarização, porque mítica e irracional, transforma a realidade numa falsa realidade, que assim não pode ser mudada. Então, ao tempo em que eu tenho uma crença, é como se eu me deixasse enganar completamente pelaquela crença e que a partir disso ela me dominasse de uma forma irracional, que eu não acreditasse em outra coisa senão naquela crença, né? E a partir disso eu criasse uma falsa realidade, eu criasse um mundo paralelo, e esse mundo paralelo que eu criei só faz sentido se for dentro da minha escolha. E essa realidade não pode ser mudada. Então, veja, isso é muito atual, né? É muito atual. E aí eu quero também que vocês comecem a problematizar as coisas que a gente vivencia, porque a ideia é essa, tentar relacionar o que Paulo Freire diz com o que a gente vivencia. Né? E ele diz o seguinte ainda, né? Que o sectário, e especificamente ele faz uma diferença, o sectário de direita, ele pretende domesticar, e aí eu vou ser um pouco mais branda, né? Quando ele se refere a essa ideia de domesticar, ele diz assim, domesticar o presente. Nesse sentido, é como se Paulo Freire quisesse dizer que os sectários de direita, eles querem congelar o tempo. Ou seja, fazer com que determinadas crenças, elas sejam perenes, ou seja, elas se repitam ao longo do tempo. Né? A sociedade que nós tínhamos há 20, 30 anos, ela não se repete mais. Mas em alguns segmentos, especificamente ele cita aqui os da direita, é como se quisessem capturar essa ideia, né? Essa questão. Mas isso não se restringe a sectarismos
de direita. Há também os sectarismos de esquerda, ele fala, né? Que é quando a gente passa a não compreender que nossos semelhantes podem ter um ponto de vista diferente, né? E que dentro da própria organização política podem ter vieses múltiplos, né? Então, na percepção de Paulo Freire, há sectarismos de ambos os lados, né? E, bom, e aí, inclusive, ele diz o seguinte, ó. Ele diz, ó, enquanto sectário de direita, fechando-se na sua verdade, não faz mais do que lhe é próprio. Então, a ausência de diálogo é própria nessa perspectiva. Já o homem de esquerda se sectariza, também se fecha, também se encerra e nega a si, e nega a sua perspectiva ou nega a sua natureza do diálogo, né? Então, nesse sentido, nós precisamos ser democratas reais, né? Então, nós não podemos ser sectários. Então, a primeira grande questão que a gente pode destacar, né, nesse início, né, que ele vai te dizer de primeiras palavras, é que a liberdade ou a perspectiva de conscientização, ela vai trazer medo, que mesmo que nós sejamos de características políticas de direita ou de esquerda, nós não podemos ser sectários, né? Ou seja, nós não podemos nos fechar, nós precisamos estar abertos ao diálogo. E é essa ideia que ele vai defender ao longo do livro em diferentes perspectivas, tá? Então, no próximo vídeo, nós vamos discutir o capítulo 1, né, a justificativa da pedagogia do oprimido. Eu e Clesiane vamos fazer a mediação, tá bom? Então, indico que vocês façam a leitura prévia e possam se preparar para compreender melhor o nosso vídeo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.